Para esta execução, você utilizará agulha para crochê. Eu aqui venho com a 1,25 milímetros. Você utilizará um fio à sua escolha. Eu aqui venho com um fio, é o Clea 5. Aqui ele está enrolado duplamente, mas nós vamos trabalhá-lo com um fio somente. Se eu não tiver Clea 5, posso utilizar Clea normal? Pode, tranquilamente, tá? O resultado será bem parecido. E é claro, uma toalhinha. Aqui eu venho com uma toalhinha pequena. Olha só, acho que dá para ter noção, né? E nós vamos fazer o contorno todinho desta peça. Uma coisa que diferencia, assim, no meu ponto de vista ao menos, é que a galera costuma fazer o barrado somente na parte de baixo. Eu já acho que a peça inteira merece um acabamento. Então, normalmente, quando eu faço, inclusive em pano de prato, normalmente eu faço o contorno todo. E é isso que nós vamos trabalhar. Vamos começar a execução localizando, num primeiro momento, a base da sua peça. Então, aqui é a parte da frente e a base dela. Eu trabalharei com a peça virada com a frente voltada para mim. E iniciarei olhando para a base. Iniciarei imediatamente do lado direito da peça. Então, é por aqui que eu iniciarei. Tá joia? Bom, já com um ponto na agulha, veja só, aqui eu já tenho um pontinho na agulha, eu inicio o meu trabalho fazendo o que a gente chama de casa, né? Colocando mesmo os pontos sobre a peça. Para melhorar a sua visualização, vamos dar uma aproximada para que você veja melhor, né? Então aqui eu tenho ponto na agulha, tá joia? Vou passar, veja só, normalmente, né, as peças têm essa costura, então essa parte mais grossa, tá vendo? É aqui que você vai localizar o ponto inicial, exatamente no meio. Olha, isso daqui é a junção dos dois lados. Aqui no meio você vai passar a agulha. Repare que facilmente ela passa e atravessa, né, o seu tecido. Você vai puxar uma laçada para fora e vai ajustar o fio desta forma. Olha aqui a situação, ó. Puxei uma laçada para fora e eu ajusto o fio. Vou arrumá-los entre os dedos para facilitar meu trabalho. Tenho 2 pontos na agulha, laço e arremato os 2 de uma vez só. Vou alargar e te mostrar o verso. Aqui está. Este é o verso da peça por enquanto. E aqui a parte da frente, tá bom? Nós podemos fazer um intercalamento de quantas correntinhas nós desejarmos. Aqui, no caso, nós trabalharemos com 3. Então, uma, escapou, agora sim, 2 e 3. Eu preciso alinhar a agulha sem que eu deixe esta parte aqui muito esticada. Tem que ser o tamanho certo. Nem pode sobrar, nem pode faltar. Olha aqui, ó. Eu simplesmente posicionei a agulha aonde, ao esticar, as 3 correntinhas se mantêm numa posição confortável. Tá joia? Novamente eu passo a agulha pelo tecido e puxo uma laçada, veja, aqui atrás e venho aqui pra frente, ó, pra fora. Trago a laçada até a base, ou melhor, até a borda, não é? Laço de novo e arremato os 2 pontos de uma vez só. Novamente 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Lá vou eu posicionar novamente a minha agulha de forma que as correntinhas fiquem com um posicionamento alinhado, porém nem sobrando nem esticado demais. Passo a agulha, puxo uma laçada para fora, trago para cima, laço de novo e arremato os 2 de uma vez só. Vou alargar e vou te mostrar o que está acontecendo agora. Aqui, a parte da frente.
aqui o verso da peça. Tudo bem? Bom, vamos fazer desta maneira até o final desta direção, até que eu encontre esta parte aqui, ó. A viradinha, né? Quando eu chegar igual ao que eu fiz aqui, deste lado, do lado de cá, eu volto para a gente fazer junto o contorno e mudar a direção do nosso trabalho. Veja só, então eu cheguei próximo à virada. Como eu estou trabalhando com 3 correntinhas, o espaçamento ele se tornou de aproximadamente um dedo, veja só, um pouquinho menor, né? Isso é o que eu tenho aqui, veja só, tá? O que eu vou fazer agora? Eu farei 1, 2 e 3 correntinhas, normal, como se eu estivesse fazendo barrado normalmente. Só que eu vou localizar a beirada. Lembra aquele ponto que é durinho que nós utilizamos no início? A mesma coisa aqui. Puxo uma laçada para fora e na diagonal, olha só, eu vou manter a diagonal. Vou passar a agulha por um pedacinho do tecido, ó, eu preciso prender, então eu vou ter que passar a agulha aqui, ó, passei, puxo a laçada para fora, passando por dentro do tecido e arremato um pontinho só, olha aqui, ó, tá vendo? Agora eu laço e arremato os 2 pontos que eu tenho na agulha, olha lá, eu tenho a viradinha acontecendo. Eu vou fazer 1, 2 e 3 correntinhas, como eu já estava trabalhando. Veja aqui a situação, ó. Eu vou alinhar a agulha novamente. E o ponto que vai receber o novo ponto é o mesmo da virada. Puxo uma laçada, olha lá. Ajeito, dou aquela largada, né? E com uma nova laçada eu arremato tudo. E olha lá, eu fiz a viradinha. O importante é que você trabalhe os pontos no mesmo ponto de base, porque assim você mantém a direção, tá joia? Na continuidade, 1, 2 e 3 correntinhas, alinho, olha lá, tenho que me preocupar com este alinhamento. Passo a agulha, puxo uma laçada, alinho esta laçada, trago para a borda e arremato tudo de uma vez só. E assim eu vou continuar executando toda a minha carreira, né, de borda, a minha primeira carreira, na verdade, né? E ao final, quando eu alcançar este ponto, ou seja, o início da minha execução, eu volto aqui e continuo com vocês. Veja só, uma vez então que eu cheguei no último ponto, eu vou fazer a minha última carreira com 3 correntinhas para encerrar esta parte da minha execução. Então aqui, veja, 1, 2 e 3 correntinhas. Passo a minha agulha pelo primeiro ponto que eu fiz lá no início. Puxo uma laçada e arremato de uma vez só, com um ponto baixíssimo. Na continuidade, nós podemos trabalhar a lateral, o comprimento dos lados, ou podemos trabalhar a base, o que realmente, veja, é o meu barradinho, tá? Então, eu vou voltar para o barradinho. Repare que eu estou aqui, ó, eu não estou neste ponto, eu estou nesta direção, eu preciso voltar para cá. Você pode cortar o fio, dar um nozinho e retomar a sua execução. Mas você também pode voltar da seguinte maneira. Faz uma correntinha para você ter como virar o trabalho. E para cada pontinho que você encontrar aqui, veja só, para cada ponto que você tiver, puxe uma laçada e arremate. Simplesmente este processo para você alcançar o início aqui da sua peça. Veja aqui, ó. Agora eu vou alargar. Alarguei. Aqui está o retorno que eu fiz, não é? E aqui eu tenho o fio no ponto, ó, em que eu realmente vou trabalhar.
Como para trabalhar os pontos, normalmente eu peço que estejamos com o trabalho voltado para nós e neste momento, minha agulha, meu ponto, estando aqui, o meu trabalho tem que ser girado, ou seja, eu trabalharia o verso, né? Não a frente. Neste primeiro momento, nós vamos executar a nossa primeira carreira de pontos leques, porque nós vamos trabalhar com eles, mas serão leques sobre leques. Então, aquela questão de estar com o trabalho voltado para frente, neste ponto, não faz muita diferença. Você pode começar pelo verso ou pela frente. Tanto faz, não há nenhum tipo de diferença nesse caso. Para criar um efeito bem legal com relação à cor, eu continuarei utilizando um fio, como você vê aqui, de tom bem escuro, né? Então é um rosa bem forte. E trabalharei também com um outro tom de rosa. Então aqui eu estou pegando um bem clarinho. Você aí pode escolher os tons ou permanecer com o mesmo, você quem decide. Mas como que é feito, em suma, né, o nosso ponto leque? Então é assim, veja, você vai fazer uma correntinha para dar altura e o primeiro ponto será trabalhado ponto baixo. Então, aqui, o meu primeiro ponto baixo. Lace, porque é feito com ponto alto. E o seu trabalho sempre seguirá o meio de 3 pontos. Então, aqui, ó, esse seria o primeiro ponto, esse seria o meio e este seria a ponta dos 3 pontos. 1, 2 e 3. Esse vai ser o nosso, a nossa maneira de contar. Para que você possa conseguir um resultado legal desta forma, né, trabalhando desse jeito, o número de pontos aqui tem que ser múltiplo de 3, tá? Se não for, você não poderá trabalhar contando de 3 em 3. Então, você deverá trabalhar no mínimo cada gomo separadamente. Mas, normalmente, é muito simples, né? É muito fácil se conseguir esse múltiplo de 3, não é nada do outro mundo, não. Mas lace, passe a agulha pelo meio, olha aqui, eu passei exatamente no meio, veja, e puxe uma laçada para fora. Lace de novo, arremate 2, lace de novo, arremate 2. Seu primeiro ponto alto. Lace e repita o processo fazendo um novo ponto alto. Aqui, você tem o segundo. Lace no mesmo ponto, gente. Você terá agora o terceiro ponto alto. Faça uma correntinha para dar um espaçamento. Lace novamente no mesmo ponto. Você trabalhará mais 3 pontos altos. Então, veja aqui que eu estou indo para o segundo. E agora, o terceiro ponto alto. Lembra-se que você fez um ponto baixo aqui? Aqui, exatamente no meio, você fará mais um. Então, lace, puxa a laçada e com outra laçada arremata. Você terá feito um ponto baixo. Lace de novo, porque você volta a trabalhar com ponto alto, ok? Então, ó, 1, 2 e 3. Este é o meio. Passe a agulha no meio e vamos novamente trabalhar uma sequência de 3 pontos altos. Então, no segundo, agora no terceiro, faça uma correntinha, lace e repita 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui o segundo e agora o terceiro. No próximo ponto baixo para encerrar mais este leque. Tá joia? Então eu vou continuar desta forma até o final desta carreira e depois eu volto aqui.